Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, espero, neste momento, estar encontrando todos bem, com muita saúde. Vamos iniciar a aula dessa semana, a aula número 2, e nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando de Revolução Francesa. Só que hoje nós vamos dar destaque à Era Napoleônica, que é quando aparece, ou quando Napoleão Bonaparte, ele vai crescendo e ganhando status dentro da sociedade francesa. E vai aparecendo e vai ser o líder que nós vamos estar vendo na aula de hoje. Tá bom? Hoje nós vamos fazer da página 77 até a 84. Nós, na semana passada, paramos no momento em que o início do consulado, quando ele se torna cônsul, que ele já podia promulgar leis. Então, Napoleão Bonaparte se aproveita da situação e se torna cônsul. Até aí, tudo bem, ele não trabalha sozinho, ele tem todo um contexto junto com ele, até aí tudo bem. Só que ele vai articulando para poder concentrar o poder nas suas mãos. Tudo o que a Revolução Francesa lutava contra. Mas você lembra quando falamos dos girondinos e dos jacobinos, da questão de que eles, quando assumem o poder, quer controlar? Então, foi isso que aconteceu também com Napoleão Bonaparte. E a ascensão de Napoleão vai ser rápida, mas muito rápida. Então, olha só, de início, foi composto de 3 cônsules, Napoleão, entre os quais um deles era Napoleão Bonaparte. Em dezembro de 1789, outra Constituição foi assinada, elevando Napoleão ao cargo de primeiro cônsul. Tudo já mudou. Eu quero conversar com vocês sobre a Constituição. Uma Constituição é onde estão as leis de um país. Por isso ela é tão importante. Quando nós vemos falando assim, o Congresso se reuniu, mas o presidente ainda não assinou. Porque depende do presidente assinar qualquer emenda na Constituição. Mas o Congresso também tem que aprovar. Entenderam? E aqui Napoleão ele já tem esse poder de criar leis. Quando a pessoa tem o poder de criar leis, essa pessoa quase fica imbatível. Quando ela tem o poder de criar leis. E aí, aqui no quarto parágrafo, no plano externo, ele assinou tratados de paz com os países europeus, estabelecendo provisoriamente a paz, e implantou uma série de reformas jurídicas, econômicas e administrativas nas áreas a seguir: nas finanças, na segurança, na administração pública, na justiça e na educação. Agora, eu vou destacar para vocês, eu vou falar um pouquinho de cada um, porque aí vocês vão entender esse controle. Nas finanças, a implantação de uma política bem orientada, de cobrança de impostos, recuperou a economia francesa. Vamos cobrar impostos para recuperar a economia. Na segurança, o banditismo foi combatido e tribunais militares especiais foram instalados para julgar os casos de contra-revolução. Na administração pública, o governo dos departamentos franceses foi uniformizado e hierarquizado. Os prefeitos, chefes do executivo de cada departamento eram escolhidos por Napoleão.
os prefeitos e os chefes do executivo. Ele escolhia quem ele sabia que poderia controlar. Na justiça, os juízes deixaram de ser eleitos e passaram a ser nomeados. Quem nomeava? Napoleão. E na educação? A educação pública foi reorganizada com a criação de escolas secundárias e dos liceus. Liceus são colégios internos e escola secundária é o tipo ensino fundamental, 9º ano, até o 9º ano. E com isso ele vai criando o controle, tá? Porque ele coloca as crianças para estudar e ensina o que é ser um cidadão francês, o que é amar a sua pátria. Estão entendendo? Com isso ele vai controlar. Com a igreja, porque nós sabemos que nessa ocasião Estado e igreja andam juntinho, ó, política e igreja. Aí o que acontece? Os bispos passam a ser nomeados pelo Estado. Vocês estão entendendo? O Estado passa a nomear os bispos. Olha, mais um controle de Napoleão. E aí ele faz o Código Civil Napoleônico. Código Civil Napoleônico. Entrou em vigor em março de 1804. Segundo parágrafo, do ponto de vista de setores tradicionalmente oprimidos, porém, o Código reafirmou políticas do antigo regime. Estabeleceu a subordinação das mulheres à autoridade do pai ou do marido, considerando-as civilmente incapazes. Proibiu as greves e as organizações dos trabalhadores e restabeleceu a escravidão nas colônias francesas. Gente, as mulheres tinham lutado muito na Revolução Francesa e ele rebaixa as mulheres. Eles percebem que elas não podem ter voz. Olha que desagradável. E isso tudo ele vai fazendo aí. Então, tem uma imagem no livro. Olha a imagem. A esposa deve seguir o marido onde quer que ele queira viver. Aí tem a charge mostrando a mulher acompanhando o seu marido. Em agosto de 1802, Napoleão foi elevado à condição de cônsul vitalício. Cônsul vitalício é para a vida toda. Ele foi elevado a essa condição por um plebiscito popular. Aí, eu vou ler aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo da página 79. Aí está assim. Nesse contexto, Napoleão difundia a ideia de que a nação estava em perigo, ameaçada por potências estrangeiras e conspirações internas. E por isso precisava de mais poderes para salvar a República Francesa. A estratégia deu resultado. Em maio de 1804, o Império foi proclamado na França e uma nova Constituição foi promulgada no país. No dia 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, Napoleão coroou-se imperador da França. Então, na nova Constituição, instituiu-se uma monarquia e teria que ter um rei. Quem seria esse rei? Napoleão. E era costume o Papa coroar o rei. Eu quero que vocês olhem essa imagem aí. Era normal o Papa coroar o rei. Quem é que está com a coroa na mão nessa imagem? É o Papa? Não. Napoleão Bonaparte. Ele coroa a mulher e logo em seguida ele vai,
coloca coroa na cabeça dele. Viram? Mas o que que ele quer dizer com isso? O que que ele está dizendo com esse gesto? Igreja, você não manda em mim. Igreja, aqui quem manda sou eu. É isso que ele está querendo dizer com esse gesto. E em 1804, ele inicia o seu Império Napoleônico. E Napoleão, ele era um conquistador. A França pequena, ela se expande pelo continente europeu. Assim, vocês vão olhar o mapa que está na página 80 e vocês vão ver as conquistas do Império Napoleônico, que se torna um grande império. Só que as ilhas britânicas, do Reino da Grã-Bretanha, eles não vão ceder a Napoleão, ele não vai conseguir invadir. Então, eles vão fazer, nesse momento, o chamado bloqueio continental. O que foi esse bloqueio continental? Foi um bloqueio comercial às ilhas britânicas. O que é um bloqueio comercial? Ninguém pode fazer comércio com as ilhas britânicas. Então, vocês imaginem que a Grã-Bretanha, né? Bretanha aqui e os outros países aqui, ó. Ninguém podia fazer comércio com a Grã-Bretanha. Ele quis deixar a Grã-Bretanha isolada para não fazer comércio. Depois, quando a gente conversar mais para frente, a gente vai falar da importância do bloqueio continental para o Brasil. Foi graças ao bloqueio continental que a família real portuguesa veio para o Brasil. Porque Portugal tinha comércio com a Grã-Bretanha, com a Inglaterra. Devia muito dinheiro para a Inglaterra. Então, Portugal não podia deixar de fazer comércio com a Inglaterra. Ao mesmo tempo, Napoleão estava pressionando Portugal. Nós vamos invadir Portugal. Já que você não quer ceder, nós vamos invadir. O que Dom João VI faz? Ó, pega a família real e Brasil. Porque assim Napoleão não vai pegar, não vai atrás dele. Napoleão não vai atravessar um oceano para ir atrás do rei português. Não, ele invade Portugal e fica lá, só não captura o rei. E depois, quando a gente conversar sobre a vinda da família real para o Brasil, eu vou explicar isso com mais detalhes, tá bom? Mas só resta nos saber que Napoleão Bonaparte teve influência nisso, tá bom? Bom, então, e Napoleão foi conquistando toda a Europa. Mas, Europa, Ásia, e aí ele resolve invadir a Rússia. Vai com todo o seu exército para a Rússia. Mas a Rússia tem um fator importante. Eles usaram a tática da terra arrasada. O que é a tática da terra arrasada? Eles destruíam, mas destruíam mesmo, as vilas por onde o exército de Napoleão estava vindo. Olha só. Olha a tática. Lá vem o exército de Napoleão. Vou destruir essa cidade. Botava fogo na cidade inteira. Quando o exército chegava na cidade, não tinha ninguém, porque as pessoas já tinham ido para outro local. Não tinha lugar para dormir, não tinha comida para comer, não tinha água para beber. O exército ia ficando cada vez mais cansado. Estão entendendo? E aí a Rússia começou o frio, um frio. Os soldados foram morrendo pelo caminho. Então não houve outra solução para Napoleão do que voltar derrotado da Rússia. E aí começa a derrotada dele. É gradual, é rápida. Aí olha só, página 81, último parágrafo. A derrota na Rússia não só enfraqueceu o exército de Napoleão,
como também mostrou aos seus inimigos que ele podia ser vencido. A população dos territórios ocupados começou a se rebelar. Em 1813, a Holanda tornou-se independente e a Confederação do Reno foi dissolvida. Uma coligação encabeçada por Áustria, Prússia e Rússia invadiu a França em março de 1814. Napoleão aceitou abdicar em troca da soberania sobre a ilha de Elba. Olha só, ele falou, eu abdico do trono em troca da soberania da ilha de Elba. Vou para a ilha de Elba. E uma promessa de uma pensão anual de 2 milhões de francos, que seria paga pelo governo francês. Bom, assim aconteceu. Ele foi para a ilha de Elba, né? E ele ficou lá por um tempo, até que no segundo parágrafo aqui da página 82, ele mantinha-se informado sobre a situação da França, porque ele estava no domínio dele. Então, após 10 meses lá, e o descontentamento dos franceses com a monarquia e a situação financeira de Napoleão, que não receberam a pensão prometida, foram suficientes para motivar o retorno do imperador à França. E ao chegar ao país, ele foi aclamado por grande parte da população. E assim ele volta nos braços do povo. Volta para um governo de 100 dias. 100 dias. Ele assumiu o governo sem dificuldades. Seu exército, contudo, não foi suficiente para vencer as forças inimigas. Depois de apenas 100 dias de governo, Napoleão foi derrotado na Batalha de Waterloo, na Bélgica, em 1815. 1815. E aí, na Bélgica, Luís XVIII reassumiu o trono e Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena. A ilha de Santa Helena, vocês vão ver um vídeo já que mostra no meio do Oceano Atlântico. E ele morreu em 1821, aos 51 anos de idade. Então, de 1815, ele ficou na ilha de Santa Helena, onde ele morreu de velhice, tá? Em 1821. Morreu de velhice, não, morreu doente, né? Porque ele tinha 58 anos, não vamos dizer que ele morreu de velhice com 58 anos, porque é muito pesado para mim. Então, vamos lá. Aí, quando ele foi para a ilha de Elba, fizeram o Congresso de Viena, e representando a Grã-Bretanha, a Rússia e a Prússia. Durante o Congresso, que estabeleceu até junho de 1815, decidiram-se o restabelecimento das bases políticas do antigo regime e a restauração das bases políticas. Então, cada país, o Congresso de Viena vai determinar que cada país tem o seu cantinho lá de volta. Porque até então, a França tinha tomado aí vários países, ok? Vou colocar para vocês agora um videozinho que conta essa história aí de Napoleão bem rapidinho para vocês, ok? Logo em seguida eu volto com os exercícios. Napoleão Bonaparte, um ditador comprometido com a liberdade e a igualdade. Pera, calma. Essas coisas aí não eram pra ser contraditórias? Pra essa frase começar a fazer sentido, a gente tem que entender melhor o que esse cara fez enquanto tava no poder. Um dos seus feitos mais importantes foi o Código Civil Napoleônico, que instituía, entre outras coisas, o fim dos encargos feudais, a liberdade religiosa e a separação entre a igreja e o Estado, e a igualdade dos homens perante a lei. Por outro lado, Napoleão retirou os direitos das mulheres, permitiu a escravidão nas colônias francesas e instaurou um regime pesado de censura contra os meios de comunicação do país. Vai entender. Passado o tempo, o consulado já não era mais suficiente para ele. Em 1804, Napoleão Bonaparte foi coroado
imperador dos franceses. Ou melhor, ele mesmo se coroou imperador. O Império Napoleônico transformou completamente o mapa da Europa. A França entrou em guerra contra a Inglaterra, que já era sua arquirrival, contra a Áustria, a Prússia e a Rússia. Tipo, todo mundo que tinha. Desmantelou um antigo Sacro Império Romano Germânico, invadiu a Espanha e invadiu Portugal. Até o Brasil sofreu com as consequências das ações de Napoleão. Sabe aquela história lá da família real portuguesa fugindo aqui para a colônia, para o Brasil? Então, Napoleão. A França parecia imbatível. Em terra, suas tropas derrotavam uma a uma as potências estrangeiras. O exército francês acabou ficando desacostumado a perder e quase todo o continente europeu estava em suas mãos. Mas ainda faltava a Rússia. No verão de 1812, Napoleão prepara-se para invadir o país dos czares. Juntou 600 mil soldados, mais de 1.500 canhões e partiu. Só que o que ele não esperava era chegar lá e encontrar nada. Os russos haviam adotado a tática da terra arrasada. Basicamente, enquanto as tropas de Napoleão avançavam, os russos recuavam, destruindo tudo aquilo que pudesse servir como recurso ao exército inimigo. Só para vocês terem noção da dedicação do povo russo, eles chegaram até a incendiar parte da própria capital deles. E a situação piorou ainda mais com a chegada do inverno. Com frio e fome, e tendo que marchar em um país enorme como a Rússia, o exército francês foi derrotado e Napoleão praticamente escorraçado de volta para a França. Com o exército enfraquecido e a sua moral abalada, ficou fácil para as forças monarquistas da Europa tirarem o imperador do trono. Derrotado na Batalha das Nações, Napoleão foi exilado na Ilha de Elba, mas posteriormente conseguiu fugir de lá e restaurou seu império. Mas as condições já não eram mais as mesmas. Depois de apenas 100 dias no poder, Napoleão foi novamente derrotado, desta vez pelos ingleses, na Batalha de Waterloo, e assim forçado ao exílio em uma ilha no meio do Atlântico chamada Santa Helena, onde morreu alguns anos depois. Napoleão Bonaparte foi de fato um homem notável, um general brilhante, um governante habilidoso e um indivíduo inspirador, embora um tanto megalomaníaco. Segundo um grande filósofo que o viu pessoalmente, ele era o espírito do mundo a cavalo. Não tinha carro naquela época, né, pessoal? O século XIX encarnado. Foi também uma figura extremamente contraditória, um defensor ferrenho da revolução que ele mesmo governou como um tirano. Espalhou por toda a Europa os ideais de liberdade e igualdade através de uma série de guerras imperiais. Antes dele, vários outros já haviam feito o mundo estremecer, mas ninguém até então havia começado de baixo como Napoleão. Ele foi o primeiro a se tornar imperador por seu próprio mérito. Tanto é que a partir disso foi até construído o mito napoleônico, o homem que faz a si mesmo. Olha só! Os americanos também não criaram um conceito bem parecido chamado self-made man? Será que foi coincidência? É difícil avaliar se o seu legado foi bom ou foi ruim. Mas uma coisa é certa, depois de Napoleão, a Europa nunca mais foi a mesma. Na folhinha, tá? De vocês, França, Revolução e Era Napoleônica, continuação. Eu botei aqui que a Era Napoleônica compreendeu o período da chegada de Napoleão Bonaparte ao poder no consulado e terminou com a sua derrota na Batalha de Waterloo e seu exílio na ilha de Santa Helena. Duas características principais podem ser ressaltadas nesse período da história mundial: a consolidação das instituições burguesas nos Estados nacionais e a expansão do Império Napoleônico para outros locais da Europa, configurando-se como uma ameaça ao antigo regime absolutista do continente. Aí na matriz tem o número 1, que é um exercício da Unesp, artigo 5º. O comércio de mercadorias inglesas é proibido e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa. Então não podia fazer comércio com a Inglaterra. Artigo 7º. Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra, de novo Inglaterra, ou das colônias ingleses, ou lá tendo estado, desde a publicação do presente decreto, será recebida em porto algum. Artigo 8º. Qualquer embarcação que, por meio de uma declaração, transgredir a disposição acima, será apresada e o navio e sua carga serão confiscados, como se fossem propriedade inglesa.
Isso aqui é um inserto do bloqueio continental de Napoleão. Esses artigos do bloqueio continental, decretado pelo imperador da França em 1806, permitem notar a disposição francesa de, letra A, estimular a autonomia das colônias inglesas na América, que passariam a depender mais de seu comércio interno. B, impedir a Inglaterra de negociar com a França uma nova legislação para o comércio na Europa e nas áreas coloniais. C, provocar a transferência da corte portuguesa para o Brasil por meio da ocupação militar da Península Ibérica? Será? D, ampliar a ação de corsários ingleses no norte do Oceano Atlântico e ampliar a hegemonia francesa nos mares europeus? Será? Ou é debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando seu comércio com o restante da Europa? Qual vocês acham que é a alternativa? Já pensaram? Vou passar, mas ainda no final eu falo. 2. Muitas políticas implementadas durante a era napoleônica destruíram de vez as bases de sustentação do antigo regime absolutista. Entre essas políticas estava, letra A, o Código Civil Napoleônico. Letra B, a Lei da Guilhotina. Letra C, a Magna Carta. Letra D, as leis filipinas. Letra E, as leis manuelinas. E aí, a número 1 vai ser a letra E. Debilitar economicamente a Inglaterra, que era o que eles queriam com o bloqueio continental. Deixar a Inglaterra lá, limitando. A Inglaterra não ia poder fazer comércio com ninguém. Era o que eles queriam. E a número 2, letra A, o Código Civil Napoleônico. Tá bom? Destruíram de vez as bases de sustentação do antigo regime absolutista, que foi o Código Civil Napoleônico. Agora, vamos para o nosso livro, páginas 83 e 84. Ok? Vamos lá? 83, eu tenho aqui a número 9, 10, 11 e 12. Número 9. Identifique as principais medidas adotadas por Napoleão Bonaparte nos seguintes setores. Lembra que eu li para vocês na página 77? Aí é administrativo, não tá as mesmas palavras que tá aqui. Administrativo, aqui na 77 está administração pública. Administrativo, educacional, financeiro, jurídico e de segurança. Tá? Para vocês identificarem. Número 10. Considerando as principais decisões de Napoleão relacionadas aos diferentes setores da sociedade francesa, pense e descreva como seria a imagem do imperador diante dos seguintes grupos sociais: burguesia industrial, nobreza de sangue, clero católico,
camponeses, mulheres e operários. Gente, é para vocês pensarem como eles agiriam na frente dessas pessoas. Como essas pessoas viam Napoleão. Hein? Por exemplo, as mulheres, que ele tira todos os direitos. Será que elas tinham uma imagem positiva sobre Napoleão? Será? Então, vocês vão falar de cada um deles, tá bom? Número 11. Os governos de Napoleão Bonaparte na França, o governo de Napoleão Bonaparte na França, representava para as potências ligadas ao antigo regime uma grave ameaça. Explique essa afirmação. A afirmação é: o governo de Napoleão Bonaparte na França representava para as potências ligadas ao antigo regime uma grave ameaça. Vocês vão explicar essa frase. Número 12. Qual era a principal finalidade dos países participantes do Congresso de Viena? Eu falei no final, tá aqui na página 83. Que os países entraram lá por um motivo principal. Número 1 da página 84, aprofundando. 84 é apenas a 1 e a 2, tá bom? Número 1. Durante a Revolução Francesa foram criadas diversas alegorias revolucionárias, como a liberdade, a república, a nação e a pátria, que eram representadas por figuras femininas e muitas vezes relacionadas à mitologia greco-romana. Sobre o tema, leia o texto a seguir e classifique as afirmativas em verdadeiras ou falsas. Primeiro, o texto. Poderiam servir de modelos de comportamento para as mulheres da época. As matronas romanas, as mães espartanas ou os rostos virginais das liberdades, que inspiravam valores eternos, mas dentro da autoridade da república. Dessa forma, enquanto as mulheres de carne e osso eram excluídas da vida pública, as deusas podiam ser exaltadas porque eram abstratas, coletivas, estavam acima das turbulências revolucionárias. Não votavam, não faziam petições à Assembleia, nem protestavam nas ruas. Em outras palavras, não exerciam nenhum poder. Letra A. Marque se é verdadeiro ou falso. O uso de alegorias femininas era divulgado nos lares para que as mulheres se convencessem da necessidade de se libertar? Verdadeiro ou falso? B. A Revolução Francesa revelou-se contraditória, enaltecia alegorias femininas, mas seus líderes limitavam os direitos das mulheres? Verdadeiro ou falso? A representação dos valores revolucionários por meio de figuras mitológicas foi uma forma de lembrar a importância do exército, da cidadania, pelas mulheres na antiguidade clássica? Verdadeiro ou falso? Letra D. O objetivo ao usar figuras femininas, como as das deusas da cultura clássica, era impor um modelo de mulher que representava ao mesmo tempo os ideais revolucionários e o papel austero e submisso das mulheres. Diz se é verdadeiro ou falso. Número 2. Observe a charge a seguir e assinale a alternativa correta. Letra A. Eu tenho uma charge aí de um homem tacando-lhe uma vassourada em outro. Quem é esse homem?
Quem é essa pessoa que ele está chotando? Letra A. A charge representa a revolta camponesa russa que eclodiu durante a invasão napoleônica. B. A charge retrata a retirada das tropas francesas logo que ultrapassaram a fronteira russa ao despertar-se com o exército rival? Deparar-se. C. A charge ironiza a resposta russa à tentativa de Napoleão de que a Rússia assinasse o bloqueio continental para evitar acordos com a Grã-Bretanha? Ou D. A charge satiriza a retirada francesa do território russo após a baixa militar sofrida em razão do inverno rigoroso, da fome e da derrota dos russos. Aí estão as questões para vocês estarem fazendo. Bom, queridos, agora vamos ao gabarito da página 83 do livro, número 9. Eu pedi para identificar as principais medidas adotadas por Napoleão, né? Então, no setor administrativo, educação, vamos lá, administrativo, que vocês já leram lá no livro de vocês, na página que eu indiquei, que estava a resposta, página 77. Administrativo. Uniformizou e hierarquizou a administração dos departamentos franceses. Havia uma hierarquia onde ele comandava. B. Educacional. Criou escolas secundárias, liceus e sistemas de diplomas para os graus acadêmicos. Letra C. Financeiro. Criou o Banco da França e recuperou as finanças do país. Letra D. Jurídico. Padronizou os processos jurídicos, estabeleceu um sistema no qual os juízes passaram a ser nomeados e elaborou o Código Civil, que unificou as leis do Estado francês. E a letra E de segurança. Combateu o banditismo e instalou tribunais militares especiais para julgar os casos de contra-revolução. Número 10. Eu pedi para vocês falarem, o livro pediu, né? Os grupos sociais, burguesia industrial, nobreza de sangue, clero católico, o que eles achavam de Napoleão Bonaparte. Aí vamos lá. Burguesia industrial, para essa camada social, provavelmente, a imagem do imperador seria positiva, já que ele reafirmou o direito inviolável à propriedade, criou um banco destinado a financiar o crescimento industrial e proibiu as greves e os sindicatos dos trabalhadores. Nobreza. Era o setor que mais desprezava Napoleão, porque Napoleão queria passar à frente deles e eles não gostavam. Além de manter a reforma agrária, Napoleão representava o homem do povo, que chegou ao poder pelo mérito pessoal. Napoleão vem de baixo, então a nobreza não gosta, tá? Uma pessoa de baixo chegar ao poder não é interesse da nobreza. O clero, a igreja. Se por um lado Napoleão reaproximou o Estado da igreja, por outro, transformou os clérigos em funcionários públicos e retirou o controle da igreja, atribuições que antes eram exclusivas dela, como a emissão de registro de casamento e de nascimento. Camponeses, favorecidos pela reforma agrária, pelo fim das obrigações feudais e pelo direito à propriedade conquistado durante a Revolução. Então, os camponeses com certeza gostavam muito de Napoleão. As mulheres provavelmente não tinham uma imagem positiva de Napoleão.
Muitas tinham lutado na Revolução e devem ter se sentido traídas ao ser consideradas civilmente incapazes no Código Civil. Os operários. O Código Civil Napoleônico proibiu as greves e as organizações de trabalhadores, os sindicatos, proibiu. Então, os operários também não gostavam muito dele, não. Número 11. 11. O governo de Napoleão representava para as potências uma grave ameaça? Hein? Aí vem a resposta. Apesar do autoritarismo, as realizações de Napoleão eram vistas como a consolidação de importantes conquistas revolucionárias. Então, eles, mesmo com o autoritarismo, eles ainda defendiam essa figura de Napoleão. 12. Qual era a principal finalidade dos países participantes do Congresso de Viena? Reorganizar as fronteiras da Europa. Congresso de Viena. Reorganizar as fronteiras da Europa após a derrocada de Napoleão. Napoleão tinha acabado com todas as fronteiras, fez uma bagunça danada. Tudo virou França. Então, eles reorganizaram. Tá? Página 84. Na página 84, número 1, as questões falsas serão o uso de alegorias femininas e a representação dos valores revolucionários. Então, ficou F, V, F, V. E a número 2, a que a charge fala sobre satiriza a retirada francesa do território russo. Olha o russo dando vassourada nos franceses. Bom, queridos, por hoje é só, tá? Fizemos toda a atividade. Não esqueçam de deixar separadinho, segundo bimestre, tudo bonitinho, tá? Caderno bem organizado. E boa semana para todos.